Bem, pessoal, seguindo a sequência aí da revisão de números inteiros, vamos para a parte 3, onde a gente vai ver algumas operações de adição e subtração de números inteiros. Então, na adição de números inteiros com o mesmo sinal, como é que a gente faz? Reparem que aqui a gente está trabalhando separando os inteiros entre parênteses, ok? Mostrando que há uma diferença entre a adição, que é representada pelo sinal de mais, e dos números inteiros positivos, que também são representados pelo sinal de mais. Então tem uma diferença, né? Tem hora que a gente usa o mais como um operador matemático, fazendo a adição, e também para representar números positivos. Então por isso que às vezes é necessário a gente colocar entre parênteses para a gente fazer essa diferenciação, principalmente quando a gente vai estar fazendo uma subtração de números inteiros. Mas também a gente vai fazer isso na adição para a gente mostrar essa diferenciação entre sinais, que são sinais de posição, né? Se ele é um valor à direita do zero, se ele se encontra à direita do zero é um valor positivo, se à esquerda do zero é um valor negativo. Então esse é um sinal que mostra a posição do número, que é diferente desse maisinho que está aqui adicionando, é um operador matemático, ok? Então quando a gente tem uma adição de dois números inteiros com sinais iguais, o que a gente faz? A gente soma e conserva o sinal. 4 mais 2 dá 6. Como todo aqui está positivo, ó, somei mais 4 com mais 2. Como ambos são positivos, o resultado também dá positivo. E eu somo o resultado. 4 mais 2 dá 6. E a mesma forma quando é negativo. Menos 4 com menos 2. Ambos são negativos. Quando eu somar, o resultado também será negativo. Dá menos, e eu somo os módulos, né? 4 mais 2 dá 6, então o resultado dá menos 6. E aqui na reta numérica a gente pode perceber isso. Quando nós temos aqui, eu costumo dizer que quando a gente faz uma adição de números inteiros, o primeiro valor é o lugar onde você começa, no caso aqui é o mais 4, e o outro é o deslocamento que é feito, né? Mais 2. É como se eu começasse no 4 e andasse duas casas para a direita, então vai parar no mais 6. E aqui no outro é o menos 4. Quando eu adicionar com menos 2, eu estou deslocando agora para a esquerda porque é um número negativo, então vai parar no menos 6. Ou, como a gente pode ver aqui na reta numérica, a gente pode atribuir os dois valores aí e depois fazer uma soma. Aqui nós temos umas adições diferentes, né? Temos aqui como se fosse o mais 2 com o mais 3. Somando eles dois, dá quanto? Então, mais 2 com mais 3, iniciando do próprio mais 2, como eu falei, fazendo isso aqui, mais 2, mais 3. Então, eu inicio do mais 2 e vou andar 3 casas para a direita. Eu vou parar onde? No 5 positivo. Então, o resultado é mais 5. A mesma forma aqui, se eu fizer menos 2 com o menos 3. Quando eu adicionar, vou iniciar do menos 2, que é o que está aqui, iniciando do menos 2, e vou andar 3 casas para a esquerda, porque é menos 3, então é um valor negativo, e vou parar no menos 5, que vai ser o resultado de menos 2 mais o menos 3. Então, da adição de dois números relativos com o mesmo sinal, resulta um número com o mesmo sinal, cujo valor absoluto é a soma dos valores absolutos desses números. No básico, para você decorar, sinais iguais, soma e conserva o sinal, ok? Lembrem disso. Já na adição de dois números inteiros com sinais diferentes, eu não somo, eu subtraio e conservo o sinal daquele que tem o maior módulo. Por exemplo, aqui eu tenho menos 3 mais o menos 2. Ora, se eu tenho o maior número aí, o maior módulo sendo do menos 3, módulo de menos 3 é 3, então é maior que o módulo de mais 2, que é 2. Então, se eu tenho mais negativo, o resultado é negativo. Se eu tenho mais positivo, o resultado é positivo. E a gente subtrai os valores quando os sinais são diferentes. Então, menos 3 com mais 2 vai ser menos 1. 3 menos 2 dá 1. E como o maior aqui é negativo, fica negativo. Da mesma forma, o de baixo. 3 menos 2 dá 1. Subtrair porque os sinais são diferentes. E como o maior é positivo, o resultado também será positivo. Então, da adição de dois números relativos com sinais contrários, resulta um número com o sinal do que tiver maior valor absoluto. Lembrem, valor absoluto é a mesma coisa de módulo. Módulo de menos 3 é a mesma coisa do módulo de mais 3, que é igual a 3. Por isso que o 3 é que está mandando aqui o sinal do resultado. Se ele é negativo, resultado é negativo. Se ele é positivo, o resultado é positivo. Tá bom? O seu valor absoluto é a diferença dos valores absolutos desses números. Então, vamos lá. Professor, mas você já ensinou a fazer pelo modo simplificado, eu tirando dos parênteses e depois realizando essas adições
e também as subtrações que a gente vai já ver daqui a pouco. Então, como é que eu faço? Vamos lembrar. Então, está aqui, ó. Pegando lá do livro da Conquista da Matemática, temos aqui a notação simplificada de uma adição de dois números que também vale para a subtração que a gente vai ver no próximo slide. Então, atenção. Os números inteiros são também números naturais. Podemos, por exemplo, escrever mais 4 ou simplesmente 4. Os números inteiros positivos, né, são os naturais. Esqueci de falar essa parte, os negativos não são naturais. Então, a expressão mais 9 mais 11 tem o mesmo significado de mais 9, de 9 mais 11. Observe também. Mais 10 mais menos 15 é a mesma coisa de 10 menos 15. Menos 8 mais 10 é menos 8 mais 10. E menos 6 menos 15 é a mesma coisa de menos 6 menos 15. Qual é a diferença aí? Eu retirei do parênteses e esse sinalzinho de mais que estava antes do parênteses, ele não influenciou em nada. É como se ele não alterasse o sinal daquele que vem depois. Então, aqui fica só o 10 menos 15, que é o que está aqui, o menos 8 mais 10, que é o que está aqui, e o menos 6 menos 15, que é o que está aqui, menos 6 menos 15. Então, o mais antes de um valor inteiro não modifica o seu sinal, ok? Basta a gente retirar do parênteses, beleza? Isso é diferente do que acontece na subtração. E por que a gente faz isso aqui pelo modo simplificado? Porque pelo modo simplificado eu posso também fazer analisando esses dois sinais aqui, menos 8 e mais 10, sem me importar se está fazendo uma adição ou subtração. Basta eu analisar aqui, eu tenho menos 8 e tenho mais 10. O maior é o 10, então ele é positivo, então o resultado eu já sei que vai ser positivo. Como os sinais são diferentes, eu subtraio, 10 menos 8 dá 2. Então não importa se eu estou fazendo uma adição ou uma subtração. Olha aqui, 10 menos 15, 10 menos 15. O maior é negativo, então o resultado é negativo. Sinais diferentes, eu subtraio 15 menos 10, dá 5, ok? Olha aí na subtração como é que faz. Será que só existem adições? Então, como é que seria a subtração de mais 2 menos 4? Então, a gente faria como? Mais 2 menos mais 4. Lembrem que na adição, só bastaria tirar o sinal de mais, que não iria influenciar no resultado. O que acontece agora diferente com o menos. O menos ele altera o sinal de quem vem depois. Então, aqui, se eu fosse tirar do parênteses, aqui ia ficar mais 2. Como aqui é menos e aqui é mais, eu vou alterar o sinal. Menos com mais dá menos. Então, eu vou mudar o sinal de mais 4 para menos 4. Ok? Se é positivo, não altera o sinal. Se é negativo, eu altero o sinal do próximo. Mais 2, menos 4, maior aqui é o menos 4, né? Então fica negativo, que tem o maior módulo, 4 menos 2 dá 2, resultado aí seria menos 2. Então vamos lá? Para subtrair dois números inteiros relativos, adicionamos o aditivo com o simétrico do seu subtrativo. O que isso quer dizer? Eu posso fazer essa subtração transformando em uma adição, ou, se você preferir, fazer pelo modo simplificado. Eu vou fazer só uma vezinha pelo modo que ele está ensinando aqui, porque pelo modo simplificado fica muito mais fácil da gente entender. Então, o que ele está dizendo aqui? A gente adiciona pelo seu simétrico subtrativo. Ou seja, eu vou pegar aqui o primeiro mais o inverso do segundo. O inverso não, o simétrico. Quem é o simétrico de mais 5? É o menos 5. Então, eu mudo o sinal e faço aí a operação. Mais 3 menos 5, sinais diferentes, subtrai e conserva aquele que tem mais. Se tem mais negativo, fica negativo. 5 menos 3 dá 2. Então, o resultado é menos 2. Isso, pessoal, é a mesma coisa de pegar o mais 3 menos o mais 5 e fazer pelo modo simplificativo. Como é que é o primeiro é o mais 3, eu posso conservar o 3, não preciso colocar o sinal de mais. Sinais diferentes aqui, ó, menos com mais dá menos, menos 5. Está aqui, o maior módulo é o negativo, então vai ficar negativo. 5 menos 3 dá 2, o mesmo resultado. Então, a gente poderia fazer da mesma forma os outros. 3, menos com menos, sinais iguais a mais, ou lembrando que o menos altera o sinal do próximo, então esse menos aqui vai alterar o sinal do menos 3, ficando mais 3. 3 mais 3, 6. Aqui eu repito o primeiro, esse menos vai alterar o sinal do menos 6, que vai ficar mais 6. 6 menos 3 dá 3, positivo, porque o maior aqui é positivo. E o próximo conserva o menos 5, que é o primeiro, o menos vai mudar o sinal do próximo, que é o menos 3, vai ficar mais 3. Então, como aqui o maior módulo é do menos 5, então vai ficar negativo, 5 menos 3 dá 2. Lembrando que também você pode trabalhar como se fosse débito e crédito. Menos é o que você está devendo, mais é o que você tem. Então, se você está devendo 5 e só tem 3, você vai continuar devendo
2. Se você tem 3 e ganhou mais 3, você vai ficar no total de 6 positivo, ok? Então, finalizando a parte 3, tem essa atividade aí, a primeira com adição de números inteiros e a segunda com subtração de números inteiros, que deve ser entregue, beleza? Então, um grande abraço e até mais.